Sejam bem-vindos à aula de hoje. Discutiremos a estrutura industrial. A economia é dividida em três setores: primário, secundário e terciário. O setor primário é representado pelas ações de produção inicial, como a agricultura, pecuária e extrativismo. As atividades secundárias, representadas pela transformação de produtos em novos produtos, aí estamos com a indústria. E o setor terciário, que é representado pela circulação dessas mercadorias produzidas nos setores primário e secundário, e também dos serviços, que é o comércio e as profissões liberais. No nosso caso, a gente está discutindo a atividade industrial. A indústria consiste no processo de produção que visa transformar matérias-primas em mercadorias através do trabalho humano e de forma cada vez mais comum, utilizando-se de máquinas. A produção industrial, ela se deu em etapas ou em fases. Ela provoca um conjunto de transformações decorrentes da mecanização da produção, iniciadas lá na Europa no século XVII, XVIII, que passou a ser chamada de Revolução Industrial. Revolução porque ela modifica a maneira de viver, de produzir, as relações de trabalho, inclusive a própria cultura. Então, a primeira etapa, que podemos chamar também de primeira Revolução Industrial, ela ocorreu inicialmente na Inglaterra entre 1760 e 1860. Posteriormente, ela se estendeu para a Alemanha, para a Holanda, França, Bélgica, Rússia e também Estados Unidos. A produção manufatureira deu lugar a fábricas mecanizadas movidas a vapor, a circulação do dinheiro intensificou-se, com o advento do comércio e do mercado consumidor nascente, a produção de mercadorias disseminou-se, o emprego assalariado livre, bem como a superexploração do trabalho, até mesmo infantil, com cargas horárias de até 16 horas diárias, tornaram-se práticas comuns. A energia utilizada era o uso do carvão mineral como principal fonte e o ferro como matéria-prima para as máquinas. Nesse período, as indústrias de maior destaque foi a indústria têxtil, que foi a primeira a se mecanizar. A palavra-chave da primeira revolução industrial ou da primeira etapa é manufatura, maquinofatura. Na manufatura, o trabalhador não é dono dos meios de produção, ele não é dono da oficina, ele não é dono das ferramentas. E existe uma divisão do trabalho. Cada pessoa desempenha uma tarefa na produção. Todos os equipamentos são manuais, ou seja, devem ser manejados pelo trabalhador para poder então funcionar. Com a invenção da máquina, a utilização nas primeiras fábricas, começa aí a grande mudança que caracteriza essa etapa da Revolução Industrial, porque cada máquina substitui várias ferramentas e realiza o trabalho de várias pessoas. Mas a fábrica, mesmo equipada com máquina, ela precisa de trabalhador para auxiliar na produção das mercadorias. Então, temos agora um trabalhador assalariado, ou seja, as pessoas que foram trabalhar nas fábricas em troca de um salário passam a criar um novo modelo de vida que não existia na humanidade. Então, agora nós temos patrões, que são os donos das fábricas, e também empregados, que são os trabalhadores das fábricas. Essa relação mediada por o pagamento de um salário. A segunda etapa, que também podemos chamar de segunda Revolução Industrial, ela ocorre entre os períodos correspondentes entre a segunda metade do século XIX e as primeiras décadas do século XX. O papel econômico e político da cidade tornou-se mais evidente, tendo aumentado o número de estabelecimentos comerciais e financeiros desde aquela época. As comunicações e os transportes foram especialmente impulsionados, ferrovias expandiram-se em várias regiões de toda a Europa, levando ao surgimento de novas fábricas, aí vem a siderúrgica, a química. Na comunicação a gente tem o surgimento do telégrafo, que foi uma outra grande inovação tecnológica fundamental naquele momento da Revolução Industrial. Novas tecnologias e formas inovadoras
de organizar a produção industrial aumentaram a produtividade. A fabricação em série é a principal referência desse período. A produção ela está caracterizada por uma fábrica ou por uma fabricação em série e racionalização externa da produção são os principais sistemas de organização do trabalho, e daí nós temos o Taylorismo e o Fordismo. Essa segunda etapa é marcada por ciclos. Então, primeiro nós temos o ciclo da inovação tecnológica hidráulica e do carvão, a primeira etapa dessa fase. Então, a gente tem a substituição da força humana ou da força animal pela força da água e, mais tarde, pela queima do carvão mineral. E isso vai impulsionar o surgimento das ferrovias, dos navios e, mais tarde, já no final, a siderúrgica. Na década de 1900, a gente inicia o ciclo do petróleo e, sequencialmente a ele, o uso da eletricidade e, mais tarde, o uso de química, a produção de automóveis e o telefone, que vai trazer uma nova referência na comunicação. Já depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem o ciclo da eletrônica. Então, lá pelos idos de 1950, tudo passa a ser produzido a partir de circuitos eletrônicos. Quem não lembra da televisão que tinha aqueles tubos grandes lá atrás? Mas essa modificação da eletrônica, ela se dá também na petroquímica e principalmente na aviação. E, finalmente, na década de 90, a gente passa a ter também como consequência lá da Segunda Guerra Mundial o ciclo da informática, que ele só vem para a população civil nos anos 90, mas ele é um fator, ele é uma produção da Segunda Guerra Mundial. E aí o ciclo da informática, ele traz para a gente as redes digitais, as novas mídias, os softwares, a biotecnologia e a nanotecnologia. Vocês vão encontrar em muitos livros esse ciclo da informática como uma terceira etapa e em outros como sendo uma segunda etapa. Não faz diferença. Se vocês prestarem atenção, quando a gente está discutindo a primeira para a segunda etapa ou a primeira para a segunda Revolução Industrial, o ciclo hidráulico e o ciclo do carvão são transitórios entre um e outro. E é isso que vai se dar na segunda Revolução Industrial. O ciclo da informática é o elo de ligação entre a segunda Revolução Industrial e a terceira Revolução Industrial, que eu vou falar um pouquinho lá na frente. A indústria provoca tamanhas modificações das relações sociais, políticas e econômicas que vai causar impactos, consequências, tanto na economia como na sociedade, na política e também no espaço geográfico em si. Na economia, a principal consequência é o barateamento do produto, é a divisão das tarefas e é a especificação de determinadas atividades de trabalho, que é o mundo especialista. Na sociedade, a principal consequência é o aumento da população, o surgimento da classe dos operários, o proletariado, o surgimento do desemprego, o que vai gerar pobreza, e com tanta gente desempregada, isso vai fazer com que os burgueses passem a explorar, inclusive, a mão de obra infantil, que durante toda a história da humanidade sempre trabalhou. A infância é uma etapa não produtiva da sociedade, consequência direta da Revolução Industrial criada pelo capitalismo. Outra consequência na política é o livre comércio, que a gente chama tecnicamente de liberalismo econômico, inspirado em Adam Smith. Mas aí a gente tem também, se de um lado as empresas são livres para negociar com quem quiser, e aí os governos não devem atrapalhar, pelo contrário, facilitar para que eles ganhem dinheiro e explorem o trabalhador, do outro lado nós temos o trabalhador que passa a se organizar, e aí a gente tem o surgimento dos sindicatos, que é uma consequência também exclusiva, direta da Revolução Industrial. Então, a organização dos sindicatos ela é um pouco posterior ao ludismo, ela também se dá lá na Inglaterra. Mas fiquem atentos à questão do ludismo. Ludismo
processo em que os trabalhadores se juntavam e quebravam as máquinas, embora mais tarde eles tenham percebido que isso não era negócio para eles, não era bom para eles, mas eu passo a ter politicamente esses dois extremos. De um lado, da classe burguesa, o livre comércio, que é o liberalismo econômico, e do lado do proletariado, dos trabalhadores, o surgimento das organizações sindicais. Já no espaço geográfico em si, a gente passa a ter uma dinâmica espacial diferenciada. A ferrovia, ela acaba criando novos povoamentos, êxodo rural, concentração populacional, surgimento de novas cidades. E se tanta gente vem agora do campo para a cidade, se o êxodo rural é comum em toda a área onde chegou a indústria, nós passamos a ter uma série de problemas urbanos, porque essas pessoas não tendo um bom salário, não tendo um bom emprego, não teriam condições de ter boas moradias. E aí a gente passa a ter ruas não asfaltadas, iluminação precária. Mas isso é uma etapa vencida tanto no espaço europeu como americano, como no Japão, como na Austrália. Então, a primeira etapa da Revolução e o começo da segunda, a gente ainda tinha essa dinâmica espacial nos países desenvolvidos, industrializados, de uma separação entre classes mais abastadas e classes menos abastadas, o que não ocorre nos dias atuais. Então, qualquer área espacial que você vá dessas cidades, você vai ter asfalto de boa qualidade, iluminação de boa qualidade, serviço de água de boa qualidade, não há mais uma separação entre classe rica, classe média, classe pobre. O espaço geográfico da industrialização na terceira etapa, por conta das organizações sindicais, por conta das reivindicações dos trabalhadores, por conta das leis criadas, passa a ser diferenciada só nos países envolvidos. No entanto, em países como o nosso, a gente ainda tem essa diferenciação, e ela é uma consequência direta da Revolução Industrial. Como essas tecnologias estão organizadas no processo de produção da fábrica, da indústria. Então, no modelo de organização, a gente passa a ter, sempre visando aumentar a produtividade para ampliar os lucros, uma divisão de tarefas, uma automação industrial, uma especialização da produção e uma especialização do trabalho. Então, nós temos 3 modelos básicos de processo de produção, que é o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo. Eu coloquei aqui um gráfico para que vocês possam perceber de uma maneira mais clara as diferenças entre Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. O que vocês precisam compreender com clareza é a diferença entre Fordismo e Toyotismo, uma vez que a diferença entre Taylorismo e Fordismo é mínima. Então, quando pensamos na produção, como é a produção do sistema de produção taylorista? Ele é em massa, de bens e é homogêneo, como é no Fordismo, mesma coisa. No Toyotismo, pequenos lotes, produção diversificada. Em bom português, na produção taylorista e fordista, o dono da fábrica compra uma grande quantidade de matéria-prima. Vai precisar de lugar para estocar? Vai produzir em grande quantidade. Então, essa é a estrutura do taylorismo e do fordismo. Já no toyotismo, não. No toyotismo, como o dono da fábrica faz? Ele compra pequena quantidade de matéria-prima e ele produz uma pequena quantidade. Então, a primeira grande diferença entre eles é essa. Enquanto no taylorismo e no fordismo se produz em quantidade, se armazena em quantidade, no toyotismo se produz apenas o necessário, em pequenos lotes, e não se produz um único produto, se produz várias coisas dentro da mesma fábrica. Então, uma fábrica de lente só produz lente. No caso, se ela está organizada no sistema taylorista ou fordista. Mas se é toyotista, se o sistema dela é toyotista, ela produz lentes, mas não produz somente lentes de óculos, ela produz outros tipos de refratários que façam uso de lentes. Com relação ao ritmo de trabalho, taylorismo e fordismo, a diferença é a única diferença que existe entre essas duas. No taylorismo, o rendimento e a produção é individual. No fordismo,
é uma produção fazendo o acompanhamento da máquina. E aí vem a esteira. No caso do toyotismo, a produção, o ritmo do trabalho é baseado na demanda do cliente e no trabalho e é feita em grupo, não é individual. Com relação à economia, Taylorismo e Fordismo, ambos são de escala, toyotismo é de escopo. Com relação ao estoque, Taylorismo e Fordismo fazem grande estoque, toyotismo não faz grande estoque, compra só o necessário para a sua produção, só para a sua demanda. Qual é o objetivo da produção no Taylorismo e no Fordismo? Voltada para recursos, e no toyotismo, voltada para a demanda. Como entender isso? Qual a diferença disso? Então, a fábrica que usa o sistema taylorista ou fordista, ela quer comprar em grande quantidade de matéria-prima para baratear o preço dessa aquisição. Mas ela não lembra que ela vai precisar gastar com armazenamento, armazéns para guardar esse material, energia, pessoas para tomar conta desse material. Então, é uma economia que não é tão econômica assim. Já no toyotismo, não vou precisar comprar em grande quantidade. Eu compro só o necessário para aquilo que eu vou produzir, que eu já vendi. Essa é a grande diferença entre os dois. Então, com relação ao controle de qualidade, no caso do taylorismo e fordismo, ela é feita na linha de montagem só no final. Então, quando eu penso um carro, só vou ver se o carro tem defeito depois que o carro está totalmente montado. No toyotismo, não. No toyotismo, cada etapa, cada setor, cada segmento é obrigado a fazer os testes de verificação se as peças estão realmente bem feitas. Então, não vai se perceber o erro só no final da produção. E do ponto de vista do trabalhador, ele tem que saber que o que ele produz, para que serve, com o que articula, para que então haja um casamento perfeito entre cada um dos setores da fábrica. Isso no toyotismo. Com relação às tarefas, no taylorismo e no fordismo, o trabalhador só faz uma coisa, ele é especialista. Já no toyotismo, ele faz uma coisa, mas ele tem que saber fazer as coisas que estão interligadas àquilo que ele faz. Ele faz aquilo, mas ele sabe fazer as coisas interligadas ao trabalho dele. Quando eu penso numa costureira, por exemplo, se for taylorismo ou fordismo, ela corta a manga direita e só a manga direita da camisa. No toyotismo, ela tem que saber que ela corta a manga direita, mas ela sabe também cortar a esquerda, a frente da camisa, as costas, a gola, colocar o botão. Então, o sistema toyotista, ele é mais complexo e ele é com uma visão do grupo, não com a visão individual. Com relação às tarefas, o trabalhador só faz uma tarefa, já disse sobre isso, com relação à autonomia do trabalho. No taylorismo, existe uma alta subordinação ao gerente, ninguém pensa, só cumpre ordens. Com relação ao fordismo, é basicamente a mesma coisa, mas não é tão intensiva quanto no taylorismo. Já no toyotismo, ela é exercida de forma estrutural. Com relação ao espaço de trabalho, a divisão espacial é completamente dividida, cada macaco no seu galho, cada qual tem a sua função, a sua máquina, o seu lugar de sentar. No caso do toyotismo, existe uma integração, uma vez que o trabalho é grupal. Com relação às ideias, tanto no taylorismo como no fordismo, existe uma preocupação com o estado de bem-estar social, de que o trabalhador esteja bem satisfeito, recebendo bons salários, e aí possa ter uma vida boa. Tendo uma vida boa, tem uma boa produção, é um bom funcionário. No caso do toyotismo, não. No toyotismo, a visão é neoliberalista. Não quer saber como o trabalhador está. Ele está lá pago para trabalhar e ele tem que estar lá e fazer o que é necessário para não atrapalhar o desempenho da empresa. Com relação às demandas do taylorismo e do fordismo, ambas são coletivas e com relação ao toyotismo é individual. Com relação ao poder, no caso do taylorismo, Estado e sindicatos detêm o poder, no fordismo é a mesma coisa, e no toyotismo
O poder financeiro é individual, você adquiriu, você produziu, você tem e você acaba crescendo dentro da própria empresa. Ficaram confusos? Sem problemas. Aqui está um pequeno esquema para vocês simplificarem. Aqui eu estou comparando Fordismo e Toyotismo. O que você precisa pensar quando imagina esses processos de organização da fábrica, esses modelos de organização das indústrias? Como se dá a produção, como se dá o processo de trabalho e como se dá o controle de qualidade. Então, resumidamente, no Fordismo, a produção é em grande escala, volume de produção barateia o custo por unidade produzida, aumentando a produtividade e o lucro. Com relação ao processo de trabalho, linha de montagem em série, trabalho especializado, sempre na mesma função. Controle de qualidade, feito só no final e com o apoio de sistemas computadorizados nos dias atuais, mas lá atrás, feito manualmente. Toyotismo, como é a produção? Estoque mínimo, quantidade programada de acordo com a encomenda do consumidor. Então, a fábrica só produz aquilo que ela previamente já vendeu. Qual é a relação dos processos de trabalho? São ilhas de produção, trabalho em equipe, trabalhadores participam de todas as etapas de produção e é um sistema altamente automatizado. Há uma automação industrial, muita máquina. Com relação ao controle de qualidade, ele é feito durante todo o processo, da pequena peça do conjunto ao conjunto já finalizado. Então, se eu penso no carro, do parafusozinho que vai apertar a porca da ala direita da roda esquerda traseira ao carro no final, tudo é checado, é feito o controle de qualidade ao longo de cada etapa de produção. Então, quando eu penso na indústria moderna, principalmente na automobilística, que a gente frequentemente é chamado para fazer recall de carros, significa dizer que o controle de qualidade dessas empresas está sendo feito no final. Logo, o sistema utilizado, o modelo de organização dessas indústrias é o fordista e não o toyotista. Aí vocês podem perguntar, então os carros da Toyota não têm controle de qualidade, não tem recall no final? Tem, aqui no Brasil. O que faz uma fábrica se instalar num determinado local? Então, chamamos isso de fatores locacionais. A matéria-prima, a mão de obra, a força de trabalho, a energia, o transporte, o ciclo do produto, a disponibilidade de dinheiro, que é o capital, o mercado consumidor, incentivos fiscais. Para que uma fábrica, uma indústria se instale num determinado lugar, eu preciso ter pelo menos 3 desses fatores favoráveis. O transporte envolve a infraestrutura como um todo, os custos do transporte, novas tecnologias, meios de transporte. Para cada tipo de indústria, há um tipo de transporte adequado. Com relação à energia, a infraestrutura energética de uma região é fundamental para a instalação de uma indústria, porque precisa primeiro checar se tem disponibilidade, estrutura, transmissão, se comporta o uso de novas tecnologias. As escolas, por exemplo, quando a gente começou a colocar computadores, havia um grande problema. As escolas não tinham capacidade para absorver laboratórios, sobretudo de informática. As escolas tinham fornecimento de energia basicamente para acender luz e ventiladores. Então, se eu penso numa fábrica, não é somente ter a energia, é uma energia de qualidade, disponibilizar continuamente a energia de boa qualidade a um custo barato. Com relação ao mercado consumidor, não me adianta fabricar sorvete lá no Polo Norte. Então, eu preciso produzir de acordo com o interesse do mercado. Então, as características do mercado consumidor, o poder aquisitivo, vai determinar, inclusive, o tipo de indústria, o padrão de indústria que se instala numa determinada localidade. A matéria-prima é outro fator fundamental, porque não me adianta querer botar uma fábrica no lugar se
a matéria-prima que eu vou usar daquela fábrica não tem nas cercanias, não tem próximo, e o custo para trazer isso ainda no período da atual globalização é ainda alto. A existência de uma mão de obra, uma força de trabalho com características que possa ser absorvida é fundamental. Nós temos aqui a instalação do porto e uma boa parte, não mais de metade dos trabalhadores que está no porto do Recife não são pernambucanos. Isso mostra que a qualificação profissional é fundamental para a instalação de uma fábrica. Os incentivos fiscais. Prefeitos, governadores, presidentes de países podem, sim, oferecer vantagens aos industriais para que eles se instalem em determinadas localidades. Isso pode ser apenas a redução de um ICMS, pode ser a isenção de impostos por uma quantia de tempo, por exemplo, no nosso caso aqui no Brasil, a Zona Franca, por 30 anos as fábricas que lá se instalaram, lá na Zona Franca, não pagaram impostos de natureza nenhuma ao governo brasileiro. Outra forma de incentivar é a doação de terreno. Então, os incentivos fiscais sempre ocorrem e eles geralmente se dão a partir do ente público. Ciclo do produto. Segundo o economista George Penco, para cada fase de produção de um objeto industrial, existe uma lógica espacial. De acordo com Penco, um produto pode ter 3 fases de produção: desenvolvimento, estandardização ou amadurecimento e declínio. Cada fase requer um tipo de força de trabalho mais representativa e um local de produção mais apropriado, segundo a lógica capitalista. O ciclo de um produto, basicamente, tem coisas que de repente surge, todo mundo compra e daí a pouco tempo ninguém mais quer. Eu não lembro qual é a marca de sandália, mas tem uma delas em que o dono já faliu e ficou milionário novamente várias vezes, mostrando, representando bem exatamente ao ciclo do produto. Então, quando o produto está esgotado, quando o público não quer mais comprar, a fábrica tem que se adequar. E, por fim, disponibilidade de capital. Para criar uma fábrica, para fundar uma fábrica, precisa de dinheiro. Então, é necessário que o empresário tenha recursos financeiros suficientes, não só para o instante da produção, como para os ciclos de sobrecarga de tarefas, onde ele vai precisar contratar mais mão de obra e pode não ter a lucratividade de imediato, mas ele mantém a produção, porque a lucratividade virá depois, ou para os momentos de crise. Nós podemos classificar as indústrias por diferentes critérios. Eu vou trabalhar com vocês o básico, que é muito utilizado pelo Enem, e a gente pode, então, classificar as indústrias como de bens de produção, indústrias de ponta e bens de consumo. Quem é quem? A indústria de bem de produção, ela é também chamada de indústria de base ou indústria pesada. Ela produz para outra indústria. A indústria de ponta é a indústria que tem uma mão de obra extremamente especializada. Ela é moderna, ela é altamente tecnológica e ela traz inovações científicas e ela produz para todos os setores, porém só com gente e com máquinas altamente tecnológicas. E temos ainda a indústria de bem de consumo. A indústria de bem de consumo é qualquer indústria que produza para o consumidor. Então, cada uma delas vai ter uma subdivisão. Nas de bens de produção, nós temos a siderúrgica, a metalúrgica, a petroquímica e a indústria de cimento. Essas não fazem para vender no comércio, essas não têm novas tecnologias. Essas produzem para outras fábricas, para outras indústrias. As indústrias de ponta são a aviação, satélites de comunicação, computadores, equipamentos de diagnósticos médicos, celulares, tablets e smartphone. Essa é a terceira revolução industrial. Dela falaremos mais tarde. E a indústria de bem de consumo, a gente pode classificá-la em não durável, semidurável e durável. Um produto não durável, alimentos. Semidurável, alimentos industrializados que têm um prazo de validade mediano.
duráveis. Todos os outros produtos que tenham uma durabilidade superior a 1 ano. Aqui tem uma coisa interessante, que é a obsolescência programada. A indústria de bem de consumo, ela produz com um prazo de validade, com um prazo de garantia de 1 ano. Significa dizer que ela sabe que durante 1 ano aquele produto não vai quebrar, não vai danificar. Mas a gente tem hoje tecnologia para que ela durasse 100 anos ou talvez até mais. E por que ela só dura 1 ano? Porque a fábrica precisa continuar a produzir. Chamamos isso de obsolescência programada. Então, o produto é produzido para durar apenas um conjunto de tempo. A indústria cria a flexibilização do espaço geográfico através da sediação das empresas. Aí eu tenho as multinacionais e as transnacionais, as atividades produtivas que não têm fronteira, mas mantêm um vínculo com o país de origem. Então, entendendo melhor, são megas empresas, são empresas grandes que controlam, às vezes, todos os setores da economia, como, por exemplo, a Samsung. Samsung, ela fabrica de celular a química fina, a aeroespacial, a medicamentos, tudo que vocês puderem imaginar. Em qualquer um dos setores da economia, a Samsung participa, produz e se organiza economicamente. Portanto, multinacional e transnacional são empresas que ganharam o mundo. E essa é uma característica da indústria. É ela quem cria e traz essa conceituação para a gente. Qual a diferença de uma multinacional para uma transnacional? A multinacional são empresas que têm filiais em vários países e apenas uma sede. Então, quando eu penso na Ford, na Volkswagen, na Fiat, em qualquer uma dessas empresas, se ela é uma multinacional, não importa em que país ela esteja, toda a sua lucratividade, toda a sua estrutura de produção é definida pela matriz. Então, isso é uma multinacional. Mas, se ela flexibiliza, se ela trabalha num determinado país diferente da matriz, então ela já não tem uma única sede, ela passa a ter sede em vários países. Então, isso é uma transnacional. Então, multinacional é uma sede e filiais nos países onde ela se instala. Tudo segue a política e a organização da sede. Transnacional é essa mesma estrutura, porém flexibilizada. Ela tem mais de uma sede e ela não atende exclusivamente às diretrizes da sede. E como essas empresas controlam o mercado? De duas maneiras, ou do monopólio ou do oligopólio. A empresa domina todo o mercado. No início da Revolução Industrial, nós tínhamos inúmeras empresas que monopolizavam determinados setores. E isso se dá até os dias de hoje. Mas a gente passou a ter, com a diversificação da economia global, o surgimento de pequenos grupos que se juntaram e passaram a dominar um determinado segmento. Aí eu tenho o oligopólio. Então, se uma empresa domina o mercado, monopólio. Se um conjunto de pequenas empresas ou de pequenos empresários ou de diferentes empresas se juntam para dominar um determinado segmento, aí eu tenho o oligopólio. Existem 3 formas de oligopólio: o trust, o cartel e a holding. O trust é a junção de várias empresas que vai formar um monopólio com o objetivo de dominar uma determinada oferta ou serviço. Ele pode ser vertical e horizontal. No vertical, eles controlam uma sequência de produção de um determinado gênero industrial, desde a matéria-prima até o produto acabado, sendo que as empresas podem ser de diversos ramos. Já no trust horizontal, são constituídos por empresas que trabalham no mesmo ramo de produto. Então, a diferença básica está na origem da empresa. Na vertical, de repente, eu sou acionista
de uma determinada empresa, mas o meu ramo, a maioria das indústrias que eu tenho, ou do meu comércio, ou da minha lucratividade, é de outros setores da economia. No caso da horizontal, é como vou pensar aqui no caso de padaria. Então, um monte de donos de padaria, todos eles se juntaram para formar um trust. Então, como todos os donos desse trust são donos de padaria, então aí eu tenho um trust horizontal. Todos trabalham no mesmo ramo de produto. E se no vertical, então eu teria, no mesmo exemplo da padaria, eu teria então donos de fazendas, donos de padaria, donos de outros ramos industriais. Basicamente, a diferença é essa. O cartel é diferente do trust. O cartel é um acordo explícito ou implícito. Então, chamou, negociou. Então, chamou, não disse, mas ficou dito nas entrelinhas. A função é controlar o preço de um determinado produto e quem sai prejudicado com isso é o consumidor. Cartel, inclusive, é proibido por lei, é crime. E temos também a holding. A holding, no momento que a gente tem essa modificação da economia global e empresas de diferentes segmentos e ramos se juntando para formar o oligopólio, se faz necessária a criação de uma empresa para administrar esse conjunto de empresas. Isso é a holding. Então, a holding é uma grande empresa que controla um grupo de empresas menores através de ações para facilitar o domínio do produto e do serviço. Então, é uma espécie de empresa maior que vai funcionar como um guarda-chuva, que vai abrigar um conjunto outro de empresas. E finalmente chegamos à terceira revolução industrial, que é a que vivemos no momento. É o período dos grandes avanços tecnológicos que se iniciaram ainda no século XX e se estendem até o presente momento, século XXI. Ele foi caracterizado pelas disputas militares e aeroespaciais entre Estados Unidos e União Soviética, e eles contribuíram para o desenvolvimento e a expansão dessa fase da Revolução Industrial. As tecnologias desenvolvidas durante a Guerra Fria, com fins bélicos, com fins de guerra, passaram a ser aplicadas em setores como a saúde, a agricultura, a comunicação, transporte e também na construção. É a tecnologia da informática e da robótica e ela usa os processos produtivos de organização espacial, sobretudo do toyotismo. Então, a revolução técnico-científica informacional, o próprio nome já diz, da técnica com a ciência, usando a informação. Seu principal elemento é a informática. Isso já dentro do viés da sociedade. Então, a informatização, ela vai desde o computador pessoal, o uso da internet, da robótica, máquinas programáveis, controles digitais, processo produtivo flexível, rapidez na informação e aceleração do ritmo de transportes, diminuição do tempo e das distâncias. Isso é o ciclo da informática. São novas tecnologias da informação e da comunicação que formaram redes digitais através da programação em computador, de sistemas produtivos e organização do trabalho, e isso vai trazer um benefício, os custos e os preços caem. Então, dentro dessa revolução, nós temos como destaque a biotecnologia ou a engenharia genética, com aplicações biológicas, médicas e agropecuárias de alta tecnologia da Organização Mundial da Saúde. Então, a terceira revolução industrial é essa que nós estamos vivendo, e dela nós fazemos parte. E precisamos trabalhar e pensar dentro desta ótica de organização dinâmico-espacial. Essa revolução, ela inova nas técnicas e nos materiais de produção que ela utiliza. Ela vai fabricar produtos integrados com semicondutores, vai utilizar materiais revolucionários e ela faz uso, sobretudo, da mecatrônica e da nanotecnologia. Ainda,
os que acreditam que breve, não tardará, nós vamos estar com um chipzinho circulando no nosso corpo, nos localizando. Não precisa, o celular já faz isso. Outra coisa que ela traz é a mudança nas fontes de energia. Então, a gente passa a usar, no atual momento, fontes energéticas alternativas que vai envolver reatores nucleares de nêutrons, pilhas e células de combustíveis e eletricidade fotovoltaica. A gente sai do uso do carvão, a gente sai do uso do petróleo, a gente passa a usar fontes de energias alternativas. Isso também vai baratear os custos de produção e, portanto, vai baratear os custos do produto final, que trará benefício para nós consumidores. Os países que se destacam nessa terceira revolução industrial são os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha, a França, o Reino Unido, a Itália, a Bélgica, os Países Baixos, que vocês chamam de Holanda, a Suécia e a Suíça. A primeira e a segunda revolução industriais eram caracterizadas pela presença de polos industriais. A terceira revolução industrial não é diferente, a questão aí é apenas de nomenclatura. Ela vai dar origem aos tecnopolos. E o que são tecnopolos? São cidades que concentram um grande número de empresas, profissionais, estudantes e universidades ligados a diversas áreas da tecnologia. A questão aí está em torno da tecnologia. Então, nós vamos encontrar aí a presença de universidades de alto nível, com cursos nas áreas de tecnologia de ponta e de desenvolvimento de pesquisa. A presença da mão de obra em grande quantidade e qualidade nas diversas áreas da tecnologia. A gente vai ter também os incentivos municipais para a criação de polos tecnológicos em determinadas áreas ou bairros da cidade. E a gente tem a localização em grandes centros urbanos ou próximos a eles para aproveitar a infraestrutura oferecida. Lembre, a indústria depende de um conjunto de fatores. E aí é importante ter pelo menos 3 daqueles fatores para que a indústria tenha, então, essa mobilidade. E o Brasil? Qual é a estrutura industrial brasileira? Então, atualmente o Brasil se destaca como uma potência na América Latina. É também um dos mais importantes na economia mundial, ele é um país emergente, mas esse processo não ocorreu igualmente em todo o país, ele foi concentrado em determinadas áreas, e a gente tem um desenvolvimento socioeconômico diferenciado em cada uma das áreas, pertinente a cada modelo industrial desenvolvido. Então, para a gente entender melhor, vamos fazer um breve histórico. Então, no período colonial, as nossas indústrias eram apenas a manufatura do açúcar. Em 1785, o governo de Portugal proibiu que se fizesse instalação de indústrias aqui no Brasil. Esse documento só foi revogado com a vinda da família real ao Brasil em 1808 e ele revogou então o alvará de 1785, permitindo que indústrias se instalassem aqui. Mas em 1844, a gente passa a ter uma nova limitação. Então, não proibiu, mas proibiu. E como proibiu? Cobrando impostos muito altos, que é a tarifa Alves Branco. Então, quando a gente começa a ter um grande número de indústrias, o governo passa a cobrar taxas de impostos muito altos. Isso, é claro, limita, inibe a instalação de indústrias. Em 1888, a Lei Áurea vai facilitar a vinda de imigrantes para o Brasil. O imigrante que havia vivenciado na Europa todo o surto do desenvolvimento industrial da primeira etapa, é um trabalhador que não quer mais trabalhar 16 horas, que já tem direitos trabalhistas, que lá na Europa havia leis, e aqui ele vai cobrar por isso também. Então, de 1880 a 1930, a gente tem no eixo Rio-São Paulo a instalação de indústrias de bens não duráveis, e a gente tem a mão de obra dos imigrantes dentro desse circuito industrial. Então, na Primeira Guerra Mundial, a gente tem um surto de indústrias no mundo inteiro, mas a gente tem uma queda no comércio mundial. O Brasil se aproveita desse momento.
Até o final do século XIX, o Brasil apresentava um fraco desempenho no setor industrial. A produção rural, comandada pelo café, era a grande fonte de acumulação da riqueza nacional. Nosso processo de industrialização é considerado tardio. Isso porque ele só se intensificou mais de 100 anos depois da Revolução Industrial que ocorreu na Europa no século XVIII. O impulso industrial ocorreu graças, primeiro, à disponibilidade de capital da cafeicultura, segundo, à expansão urbana, o crescimento das cidades, terceiro, a chegada das ferrovias, quarto, a presença da mão de obra assalariada dos imigrantes, que também foram a força de trabalho empregada nas primeiras fábricas. Nossa indústria apresentava uma grande dependência econômica e tecnológica das nações desenvolvidas na época. O modelo de industrialização brasileiro é conhecido como de substituição de importação. Então, nosso processo industrial é tardio e é substitutivo. É tardio porque ocorre mais de 100 anos depois da Revolução Industrial lá na Europa, e é substitutivo porque a gente deixa de comprar dos países por conta da crise de 1930, porque em 1929, com a queda da Bolsa de Nova York, os países europeus e também os países desenvolvidos, como os Estados Unidos, o Japão, a Austrália, viviam uma grande crise financeira e isso acabou nos levando a ter que caminhar com as próprias pernas. Então, nos anos 30, a crise cria para nós, brasileiros, novas possibilidades políticos, administrativas e financeiras em favor da industrialização, sobretudo na cidade de São Paulo. Em 1930, Getúlio Vargas assume o poder. O governo dele é marcado pela intervenção estatal na economia e pelos investimentos na forma de um setor bem estruturado da indústria de bem de produção. Em 1941, ele fundou a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. No ano seguinte, ele inaugurou a maior empresa mineradora do Brasil, que foi a CVRD, Companhia Vale do Rio Doce, que tinha por objetivo extrair minério de ferro em Minas Gerais, na região do Quadrilátero Ferrífero. Em 1953, ele fundou a Petrobras, objetivando a busca de petróleo em território nacional. Até o final da Segunda Guerra Mundial, nossas indústrias continuaram a ser substitutivas. Após a Segunda Guerra, a gente tem aqui a entrada fantástica das multinacionais que a gente vai ver agora. Outro momento significativo da indústria nacional ocorreu entre 1956 e 1961, durante o governo de Juscelino Kubitschek. JK ele estabeleceu um plano de metas trazendo grandes investimentos estatais para os setores de energia e de transporte. Ele permitiu a entrada maciça do capital estrangeiro em novos setores industriais, como os automóveis, eletrodomésticos, máquinas e equipamentos e a químico-farmacêutica. Mas a consequência dessa entrada massiva do capital estrangeiro, das multinacionais, é o aumento da dívida externa e da inflação. E a gente passa a ter também nesse período a concentração industrial no Sudeste. Por que no Sudeste? Porque era onde havia uma melhor infraestrutura de transporte e de energia. Lembram dos fatores de localização das indústrias? Então, as transnacionais, as multinacionais que chegavam aqui, acabavam se instalando exatamente na região do Sudeste, porque lá tinha essa melhor infraestrutura. Um outro marco desse período é a transferência da capital brasileira da cidade do Rio de Janeiro para a cidade de Brasília. Também estava dentro do plano de metas. Então, Juscelino Kubitschek queria, nos 5 anos de governo, trazer o desenvolvimento tecnológico industrial que o mundo havia vivenciado. A gente tinha na visão de JK mais de 50 anos de atraso, e ele queria fazer 50 anos em 5. E aí ele cria grandes órgãos para tentar descentralizar a concentração industrial do Sudeste brasileiro. E aí nós temos órgãos como a Sudene, a Sudan, a Sudeco, Sudesul e a Codevasf. Cada uma dessas superintendências de desenvolvimento
para cada uma das regiões brasileiras. SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, SUDAM para a região norte do Brasil, da Amazônia, SUDECO Centro-Oeste, SUDESUL para o sul do Brasil e a CODEVASF, a Vale do São Francisco, a produção de energia elétrica para a nossa região, produzida através do Rio São Francisco, da CHESF. Então, vejam que nessa criação de órgãos para estimular o desenvolvimento, não há um órgão específico para a região sudeste, e não havia necessidade, porque o nosso desenvolvimento industrial estava lá na região sudeste. JK quer justamente descentralizar, mas na medida que ele permita a entrada do capital estrangeiro, isso traz para a nossa economia e para a nossa política um endividamento externo e o crescimento de uma inflação que nos sufoca até os anos 90. Quem sucede JK na presidência do Brasil é João Goulart. O governo Jango vai de 61 a 64. Ele cria um plano trienal e ele estabelece reformas de base. Quem são essas reformas? Ele faz uma reforma agrária, tributária, administrativa, bancária e educacional. Mas ele não se preocupa, ele não se responsabiliza, ele não investe na produção industrial. O seu principal idealizador para essa política econômica é Celso Furtado, economista brasileiro, mas infelizmente o projeto Plano Trienal elaborado por Celso Furtado não teve um bom resultado. Basicamente, a gente pode dizer que ele falhou. Entre 1964 e 1985, o Brasil foi governado por uma sucessão de juntas militares. Foi um período de crescente entrada de empresas estrangeiras no Brasil, motivadas por inúmeros incentivos governamentais. Houve também estímulo para aumentar o poder de consumo da classe média brasileira por meio de crédito e incentivos, em especial para a compra de carros, de automóveis e também de eletrodomésticos. Só que esses produtos eram fabricados pelas empresas transnacionais, multinacionais. Investiu-se também em grandes obras à custa de vultuosos empréstimos internacionais, o que fez a dívida externa brasileira crescer vertiginosamente. Dessa forma, enquanto a década de 70 ficou conhecida como milagre brasileiro, graças aos incentivos que o governo deu à classe média, era um período que a maior parte da população brasileira se achava rica, milagre brasileiro, havia um incentivo do governo para uma melhor qualidade de vida, para se adquirir produtos das indústrias. Essa foi a principal intenção do governo com esses incentivos, para que a classe média comprasse produtos das indústrias que não eram brasileiras. Aí a gente tem a década de 80, que, pelo ônus que a gente teve que pagar dos juros dessa dívida, desses investimentos, desses incentivos, a gente passou a ficar com a economia sufocada, não havendo aí recursos para se investir na indústria ou em nenhum outro setor. E aí a década de 80 é em contraposição à década de 70, considerada então de década perdida. Década de 70, milagre brasileiro, década de 80, a década perdida. Então, de 73 a 79, a crise do petróleo, o aumento dos juros internacionais, provoca aqui no Brasil o achatamento do salário dos trabalhadores e agrava as desigualdades e a exclusão social. Então, um contraponto. A década de 70, o começo dela, o incentivo governamental faz a classe média ter poder aquisitivo, mas deixa a classe pobre completamente excluída dessa nova realidade nacional. As últimas décadas do século XX são bem interessantes, porque a gente tem na política a democratização ou a redemocratização, e aí foi necessário um conjunto de medidas para recuperar a economia brasileira. Ao longo da década de 90, o país iniciou um processo de privatização, por meio do qual várias empresas estatais foram vendidas à participação do Estado no setor industrial e energético,
foi reduzida. O país direcionou sua economia rumo à globalização. As marcas desse processo, porém, se fizeram presentes na falência de inúmeras empresas e nos altos índices de desemprego. E aqui nós temos o fracasso da Gurgel, que exatamente porque não houve incentivos do governo, apoio do governo, a empresa brasileira, capital nacional, ela não pôde continuar no setor automobilístico. No entanto, estes mesmos governos facilitaram a instalação, a lucratividade e a permanência das empresas multinacionais ou transnacionais. Então, os anos 80, década perdida, tivemos aí uma sucessão de planos econômicos. Os anos 90, o governo de Collor, ele teve uma política chamada de neoliberalismo, novo liberalismo. Ele privatiza as grandes empresas que a gente tinha e ele mais tarde sofre o impeachment. Em 94, a gente tem o Plano Real. Isso vem trazer um benefício porque isso reduziu a inflação brasileira e vai dar, então, estabilidade à nossa economia. Fernando Henrique Cardoso promove o ajuste das contas públicas, ele adota medidas políticas e jurídicas de apoio ao micro e à pequena indústria, ele permite a entrada do capital estrangeiro e também investimento de capital de risco do setor industrial, e isso passa a ser atraente para as grandes empresas globalizadas. No século XXI, nós temos o governo de Lula e também o governo de Dilma, que é uma sequência da mesma política de Lula, que, por sua vez, manteve as mesmas regras do governo de Fernando Henrique Cardoso. A gente tem no governo de Dilma a autossuficiência do petróleo, isso minimizou a dependência do setor industrial brasileiro, mas falta ao Brasil um desafio atual globalizado, que é a geração de uma tecnologia de ponta nacional. E isso, para acontecer, é necessário que haja uma reforma estrutural no sistema educativo brasileiro. A escola é filha direta da Revolução Industrial. A escola para todos, a escola para a população de baixa renda, ela é uma consequência direta da fábrica, porque a fábrica não queria um trabalhador que não sabia ler. Até hoje, quando compramos um produto da indústria, vem um manualzinho te explicando como usar. E essa fábrica, que precisa de alguém que saiba ler e escrever, ela cria a escola para todos. Então, saímos de um modelo em que tinha educação quem tinha dinheiro e passamos para um novo modelo em que tinha educação quem queria trabalho. Então, a indústria traz essa mudança. Para estar no mercado de trabalho, mercado de trabalho industrial, eu preciso estar na escola. Eu preciso passar por uma escola. Eu preciso buscar conhecimento. E a escola segue o modelo fordista. Nossas escolas são organizadas em série, com características específicas. A idade, o conhecimento, o domínio de determinados conteúdos. Então, a escola prepara para o mercado de trabalho. A escola é elemento da indústria. Ela se inicia na infância, uma etapa não produtiva da sociedade. Então, por que a criança não vai mais trabalhar? Para ir à escola. Isso é consequência da Revolução Industrial. Ao ir para a escola, a criança adquire ferramentas de estar no mercado de trabalho quando ela chegar à idade adulta. No entanto, se nós não temos uma qualificação educacional de boa qualidade, não teremos um mercado de trabalho com profissionais qualificados. E aí eu já citei o exemplo do Porto do Recife. Nós temos aqui um complexo industrial e parte da mão de obra que trabalha lá não é de pernambucanos. Então, a indústria foi criada ali para gerar emprego, sobretudo para Pernambuco, para esta região, para o Nordeste. Mas a maior parte da mão de obra que está lá vem do Sudeste brasileiro. Então, não me adianta frequentar a escola sem ter esta visão. A escola é produto da indústria, a escola é um modelo de organização espacial fordista. Tem também as toyotistas, em menor quantidade, mas o sistema, de um modo geral, ele segue o modelo organizacional
fordista. Então, não adianta o aluno entrar numa sala de aula, e isto não é uma crítica, isso é uma análise técnica dentro de um contexto. Não estou criticando a vocês. Não adianta o aluno estar dentro da sala de aula e ele brincar, e ele não se importar em aprender, e não ter o conhecimento necessário, porque ele sozinho perderá. Ao professor, não haverá nenhum prejuízo. O professor, para estar lá na frente, ele passou por todo esse processo, mas ele teve que provar que ele tinha qualificação. Nenhum professor entra numa sala de aula sem ter provado que já tinha as ferramentas necessárias. Ele passou por provas, ele passou por seleção, ele passou por entrevistas, ele provou que ele tem as ferramentas necessárias para estar ali. Mas o professor não vai brigar eternamente com seus alunos. Ele entra numa sala, ele está habilitado para dar a aula e os alunos não querem. Ele vai criar uma confusão. Então, voltem aos modelos que a gente tem de produção industrial, toyotismo, fordismo e taylorismo. Avaliem e vejam como vocês se colocam dentro disso. A tua vida é uma realidade sua, e a soma de cada indivíduo vai formar a nação. Então, se nós precisamos mudar, se o grande desafio brasileiro é ter tecnologia de ponta, para ter tecnologia de ponta, nós precisamos investir em educação. Os nossos tecnopolos têm que estar em todas as áreas do território brasileiro, não especificamente nas capitais, não especificamente na região sudeste do Brasil. Então, o modelo econômico brasileiro está assentado no seguinte tripé: no capital estatal, no capital privado nacional e no capital privado estrangeiro. Então, o capital estatal, o governo, ele é dono das indústrias de bens de produção, da indústria de base. O capital privado nacional são as indústrias de bem de consumo não duráveis. E o capital privado estrangeiro, ou seja, as multinacionais, elas estão no setor de bens de produção, de bens de consumo duráveis. Então, observem que o capital estrangeiro está muito mais presente no nosso modelo industrial do que o capital brasileiro e do que o governo brasileiro. E ainda assim, nós temos, onde o capital estatal está instalado, a gente tem a privatização dessas grandes empresas. Podemos dizer que a industrialização no Brasil pode ser dividida em duas fases. Concentração industrial, que vai do fim do século XIX até 1970, quase exclusivamente restrita à região sudeste do Brasil, sujeita à intervenção estatal na economia, isso como herança histórica da cafeicultura brasileira. E a segunda etapa, que é a de desconcentração industrial, ou relativa desconcentração, ela se dá a partir de 1930, aliás, de 1970, em que a indústria se estabeleceu definitivamente no Brasil e expandiu-se para as outras regiões. Então, nos anos 90, os índices de crescimento econômico passa a ser maior no interior paulista, também no Nordeste e no sul do Brasil, em relação à própria São Paulo, ao centro industrial do ABCD paulista, do núcleo originário da industrialização brasileira, as cidades de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, chamado ABCD paulista. Podemos dizer que a indústria na região sudeste ainda abriga o principal parque industrial do Brasil, concentra os mais importantes eixos de circulação do país, sua economia e infraestrutura industrial são as mais organizadas e a região concentra mais de metade do volume de negócios e dos postos de trabalho de todo o país. O Triângulo Industrial do Sudeste integra os estados do Rio de Janeiro, de São Paulo e Minas Gerais. Ele se caracteriza por ser polo industrial de setores diversos, como metalúrgico, automobilístico, têxtil, químico, alimentar, extrativo, naval e também aeronáutico. Já na região sul do Brasil, inicialmente desenvolveu-se através da indústria têxtil e de calçados e vestiários,
mais tarde a extração de madeira e carvão, produção de óleos vegetais e a presença da rodovia federal Regis Bittencourt passou a ser um eixo de circulação da região e passou a ser quase que um apêndice da região sudeste do Brasil. Então, os principais parques industriais estão concentrados na região metropolitana de Porto Alegre e de Curitiba. Já o Nordeste brasileiro, os parques industriais dessa região concentram-se praticamente todos na área litorânea. Nele, a gente tem a predominância das indústrias de bem de consumo e, em menor escala, a gente tem indústria de base e de construção e de extração. Atualmente, os principais polos industriais nordestinos estão nas regiões metropolitanas de Salvador, de Recife e de Fortaleza. A região Nordeste se destaca pela indústria do turismo, um dos principais motores do seu desenvolvimento socioeconômico. É a que gera uma grande onda de empregos e que aumenta a nossa renda per capita. Anos como este, por exemplo, em que a gente vive a pandemia, ela traz para a região Nordeste do Brasil, para a indústria do turismo, um prejuízo fantástico. Só considerando a festividade do São João, que se perde nas cidades todas do Nordeste, nessa indústria, na indústria do turismo, é incalculável. Já a região norte do Brasil, o grande destaque é para a Zona Franca de Manaus, que é o polo industrial mais importante da região e dedicado quase que exclusivamente a produtos eletroeletrônicos. A indústria de bem de produção está presente na região e a gente pode destacar a indústria extrativa de bauxita, minério de ferro e também de manganês. O Centro-Oeste é uma região que vem economicamente crescendo nessas últimas décadas e a região metropolitana de Goiânia concentra atividades industriais no Centro-Oeste, com destaque a produção de bens de consumo alimentícios e também da extração de minérios. As beneficiadoras de arroz, os frigoríficos, as madeireiras têm uma presença muito marcante no Mato Grosso do Sul e elas se destacam também, o Mato Grosso do Sul também se destaca na industrialização de produtos da mineração como o manganês, que é extraído do maciço de Urucum e é escoado para a produção nacional e também internacional através das vias de integração como a ferrovia Norte e Sul. No entanto, tanto a região Norte quanto a região Centro-Oeste são ainda carentes de infraestrutura básica. Lembra daqueles fatores de localização da indústria? Então, a energia é ainda precária em determinadas áreas da região Norte e da região Centro-Oeste brasileira. As estradas são também um grande limitador para a descentralização, para a interiorização da indústria brasileira.